Ó, com 4G entrou. Oi, Joyce. Gente, agora eu tô aqui. É que eu não tava conseguindo entrar, não tava abrindo a internet aqui da minha mãe. Oi, 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 oi. Ah, que emoção. Tu acredita que eu tive que botar o 4G pra entrar? A gente mora meio afastado da cidade aqui em Bagé, do centro, né? E aí ficou mais difícil o Wi-Fi aqui. Mas que bom que estão todos vocês aí. Não vou me demorar muito, também não vou ficar de enrolação. Vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas coisas na área do direito do trabalho. Por que isso? Porque eu acho importante que as pessoas saibam, a grosso modo, o que pode e o que não pode ser feito no direito do trabalho. Então, assim, começando pelo contrato de trabalho, né? Quando a gente vai conseguir um emprego, a gente vai pedir um emprego, enfim, é muito difícil a gente conseguir negociar o contrato de trabalho, as cláusulas do contrato de trabalho. A menos que a gente vá conseguir, por exemplo, um posto de coordenador, de supervisor, de diretor, enfim. Aí é mais tranquilo de negociar horário, mais tranquilo de negociar valor de salário, enfim. Mas de todo o resto, na grande maioria dos trabalhadores, a gente acaba que não consegue muito negociar as cláusulas do contrato de trabalho. Então, é aquela velha história, ou a gente aceita ou a gente não trabalha, tá? Não tem muito o que fazer com relação ao contrato em si. Mas uma das coisas que é bem importante a gente observar é a questão das horas extras, que é assim, o que mais acontece na Justiça do Trabalho, o que mais aparece na Justiça do Trabalho são as reclamatórias trabalhistas com relação às horas extras. Por quê? Assim como tem empregadores legais que pagam tudo certinho, tem empregadores que não são bons, né? Tem empresas que não são legais, que não pagam as coisas certinhas, que fazem sim os empregados de praticamente escravos. Mas também tem empresa legal que paga tudo certinho e o próprio empregado não é uma pessoa legal, sabe? Aquela pessoa que fica dando atestado, Tem gente aí que, sei lá, já matou a família inteira, enfim, né? Aí não tem como a empresa ser legal também. Mas com relação às horas extras em específico, o que é importante a gente dizer? Que todas as horas trabalhadas, elas devem ser registradas. Ah, Gessilena, mas isso aí tu vive num mundo ideal, né? Tu tá achando que a vida é um moranguinho. Não, não tô, eu já fui empregada. E já fui empregada enquanto advogada também. E eu sei que ainda assim, nós advogados, sendo empregados de escritórios, muitas vezes a gente não é visto como empregado, né? Não é dito que nós somos empregados, a gente não tem os direitos da CLT, mas acabamos efetivamente, o contrato realidade, que é o que a gente chama na Justiça do Trabalho, ele acaba sendo um contrato de CLT, né? Ficto, mas é. Então, assim, sempre que for fazer horas extras, que for trabalhar no sábado, que for trabalhar domingo, que for trabalhar feriado, registra o horário de trabalho. Ah, mas o meu chefe não deixa eu registrar as minhas horas. Eu tenho que trabalhar no domingo, mas eu não posso registrar. Bom, teu chefe tá errado, não pode fazer isso. Então, o que tu vai fazer? Tu vai buscar uma forma de provar, fazer um registro de que tu tá trabalhando naquele dia e naquela hora. Ah, mas pra que eu vou fazer isso, Gessilena? Eu não vou botar a empresa na justiça. Ok, não precisa, nem deve. Se a empresa for legal contigo, tu não deve. Agora, hoje tu fala isso, mas daqui a pouco a empresa te faz uma baita sacanagem e daí tu vai pensar, putz, eu trabalhei tantos domingos, tantos sábados na minha vida, eu trabalhava até tarde da noite e acabava não recebendo nada por isso, tá? Então, prestem atenção na forma de registrar. Como é que tu registra, além do teu ponto, né? Ah, eu não posso assinar o ponto que meu chefe não deixa. Tá, então tu registra assim, vai lá e manda um e-mail do e-mail funcional da empresa. Não vai usar o teu e-mail particular, né? Então tu vai mandar um e-mail do e-mail funcional da empresa. Tu vai te logar no sistema da empresa, tu vai abrir a empresa e vai colocar lá o teu login no negocinho
Como é que chama aquilo, meu Deus? Do alarme, né? Tudo isso tu vai passar na catraca, vai ter lá o registro da catraca, do teu crachá, se for uma empresa grande, uma indústria, alguma coisa assim. Então é importante que todos os teus horários trabalhados fiquem registrados. Ah, Gisilena, mas eu chego às 7 da manhã, mas eu só posso registrar meu horário às 8. Meu chefe não deixa registrar fora do horário das 8 horas. Bueno, então tu vai fazer o seguinte, vai de Uber pra empresa, que daí tu tem um registro, né? De que tu saiu da tua casa a tal horário, tu chegou na empresa a tal horário, vai ter um endereço, vai ficar registrado isso aí. Ah, mas eu também bate 6 horas, eu tenho que botar o meu ponto, bater meu ponto lá e depois eu tenho que voltar a trabalhar. Eu não posso só ficar, não posso bater meu ponto e ir embora. Eu tenho que voltar a trabalhar porque eu tenho horário e eu não posso fazer hora extra. Da mesma forma, tu vai dar um jeito de registrar aquele horário, vai fazer uma selfie, vai postar na internet, lá no Instagram, trabalhando, curtindo a vida, amando o meu trabalho e tal. Já é uma forma de registro, tá? Até porque esse tipo de empresa que faz esse tipo de coisa, que deixa o trabalhador trabalhando em hora extra e não faz o pagamento, merece, né, um registro desses. Outra coisa que até teve uma pessoa que, deixa eu botar aqui, que me mandou na caixinha, que eu coloquei ali das perguntas, uma pessoa me colocou assim, eu uma vez na empresa que eu trabalhava fui fazer horas extras e daí quando chegou o final do mês, eu não recebi aquele valor das horas extras e fui falar com o dono da empresa. Fui comentar que eu tinha trabalhado tal dia, tal horário e não tinha recebido. E o dono da empresa disse que pra eu cobrar de quem tinha mandado eu trabalhar. Como assim, sabe? Não tem como tu cobrar de quem mandar tu trabalhar. A empresa é responsável. A empresa vai ser responsável pelas atitudes dos seus prepostos. Então, se o teu supervisor, se o teu coordenador te mandou trabalhar em hora extra, a empresa vai ter que pagar isso. Não é porque o dono não sabia que tu estava trabalhando em hora extra que tu não vai ter o direito de receber as tuas horas extras, tá? Então, para essa pessoa que me mandou aí a caixinha, a pergunta na caixinha, o comentário, na verdade, né? Ela tem direito sim. Porque independente de quem mandou ela trabalhar, ela tem o direito a receber, tá? E outra coisa também que a gente também trata como horas extras é o intervalo para descanso e alimentação. Nós, advogados, a gente passa por isso muito, né? Quem nunca tá ali, hoje em dia com essa questão online, trabalhar em home office, enfim, tu tá comendo na frente do computador, tu tá trabalhando na frente do computador, tu não tem o horário de descanso e alimentação como a lei prevê, tá? Esse horário, ele também tem que ser anotado. Tem algumas empresas que por convenção coletiva, enfim, tem uma questão de horário pré-anotado no contrato de trabalho, tá? Isso também é possível, mas as pessoas têm que, na medida do possível, cumprir e gozar esse período de 1 hora ou de 30 minutos até 2 horas, dependendo do acordo feito entre as partes, tá? Mas também é importante sempre que o horário fique registrado, para que o trabalhador tenha, de fato, já que trabalha 8 horas por dia no mínimo, né? Que tenha esse horário de intervalo ali no meio tempo para poder descansar e se alimentar. Quando eu falei antes aqui, eu tava comentando, né, sobre o fato do chefe mandar e do dono da empresa não saber. Já aconteceu de uma empresa que eu atendi, que, claro, não vou falar o nome, mas enfim, de ter assédio moral e assédio sexual dentro da empresa, tá? Feito por pessoas diferentes, assim. Mas o que é o importante nesse sentido? Aí dando uma dica para o dono da empresa. Se tu sabe, se alguém vem te falar, olha, aconteceu isso, a fulana me assediou, ou o fulano me assediou sexualmente, enfim, se tu sabe desse tipo de situação, a empresa tem a obrigação, até para se resguardar do seu direito lá numa possível reclamatória trabalhista, de fazer um inquérito administrativo, né? Verificar a situação de forma administrativa para que depois, havendo lá adiante, digamos, uma reclamatória trabalhista, a empresa possa dizer assim, não, só um pouquinho, eu verifiquei a situação, eu suspendi o acusado, eu demiti, enfim. Talvez o fato de tu demitir a pessoa que é o assediador, tá? O causador do assédio moral ou do assédio sexual, talvez isso não resolva, tá?
Porque assim, é aquela coisa, a gente não sabe o que cada cabeça de juiz diz, né? A lei diz uma coisa, mas às vezes a interpretação da lei é feita de forma diferente, né? Às vezes o juiz da vara, de uma vara, uma lá da outra, tem decisões diferentes. Isso também é bem complicado pra gente que trabalha com o direito do trabalho. Mas assim, essas pessoas que causam o assédio, tá? Normalmente, quando tem reclamatória trabalhista, é citado o nome dessas pessoas, é feito prova com relação ao assédio sofrido pelo trabalhador e normalmente a empresa é obrigada a pagar, né, um dano por assédio moral ou um dano por assédio sexual. Nesse caso que eu atendi, em específico, a gente teve uma situação de uma empregada da empresa com uma estagiária, de um assédio moral, tá? A estagiária, daí aqui fazendo um parênteses, né? O estagiário tem lei própria, tá, gente? Então, assim, tem uma lei que regula o estágio. Então, essa história de dizer, eu vou contratar um estagiário porque é mais barato, eu vou pagar ali 4 horas de estágio, mas o cara vai trabalhar 8 horas e tudo bem, eu pago por fora pra ele, porque ele é gente boa e não dá nada. Não façam isso, tá? Empresários, não façam isso. Por quê? Qualquer coisa que aconteça fora da legislação que fala do estágio vai ensejar um contrato de trabalho via CLT. Então, assim, se o estagiário fizer hora extra, o estagiário não pode fazer hora extra. Se ele fizer hora extra, se ele resolver em algum momento pedir um vínculo empregatício e fizer a prova dessa hora extra, o vínculo vai ser dado, tá? Porque o estagiário, pela lei de estágio, não pode fazer as horas extras. Bom, voltando. Era uma estagiária e elas almoçavam tudo juntas na cozinha da empresa, tá? E segundo a estagiária, que falou com o diretor da empresa, e eu estava junto, a estagiária disse que uma das empregadas dizia pra ela assim na hora do almoço: o que tu tá fazendo aqui? Teu lugar não é aqui. Lugar de estagiário é lá não sei onde, é lá no cantinho. Lugar de estagiário é lá no teu cafofo. Lugar de estagiário é... Segundo ela, isso era corriqueiro. E era só com ela. Porque as outras todas eram empregadas da empresa. E essa tal empregada, que era assediadora, ela não fazia isso com os demais. Ela fazia isso só com a estagiária. Segundo a estagiária, tá? O que aconteceu na época? Quando eu vi tudo isso... A estagiária pediu para sair, né? Pediu demissão da empresa, falou com o diretor, explicou tudo o que tinha acontecido. Eu estava presente e falei para o diretor: olha, vamos fazer o inquérito administrativo, né? Vamos chamar as outras empregadas que ficam ali no horário do meio-dia, vamos questioná-las como quem não quer nada, sem dizer o motivo, sem abrir algo assim tão sério, né? Porque também as pessoas não querem. Muitas vezes as pessoas que trabalham contigo, elas não querem se incomodar. Então elas não vão querer falar contra alguém, né? Mas vamos fazer como quem não quer nada. Vamos dar uma conversada para ver se essa pessoa de fato assediou a outra. E ficando provado isso, vamos dar uma suspensão, vamos dar uma advertência, vamos fazer alguma coisa. Porque caso a estagiária entre com uma ação judicial, uma reclamatória trabalhista e peça esse dano, a gente de alguma forma tentou, né, fazer jus, fazer uma punição pelo assédio. Aconteceu que a estagiária não entrou com reclamatória trabalhista e também não foi feito inquérito administrativo, o diretor não quis, achou melhor não fazer, enfim, ficou tudo por isso mesmo. Então, assim, para você ser chefe também é muito importante, né? Para você ser chefe, para tu ser chefe, tu tem que ter a noção de que algumas coisas não podem ser feitas dentro da empresa. Não é porque tu é amigo do estagiário ou porque o estagiário é primo do parente da vizinha, né, que tu pode exigir deles algumas coisas que não estão previstas em lei. Outra coisa que aconteceu numa outra empresa que eu atendi também foi uma questão de assédio sexual. O que acontecia? O pica das galáxias lá, né, o chefão todo poderoso, se engraçou com uma das empregadas, né? Se agradou. E até aí tudo bem, ok, né? Ele tem esse direito. Mas ele não tinha o direito de assediá-la. O assédio sexual não é só aquela questão que a gente imagina, assim, de chegar, passar a mão, né? Enfim, convidar para fazer alguma coisa mais picante, assim. Às vezes o assédio sexual, ele é sutil. E ainda assim ele não deve ser feito e não deve ser aceito por quem sofre, porque isso causa um problema no empregado
Isso causa um constrangimento no empregado que faz com que ele, com que o trabalho dele, né, ele já fica ansioso só de pensar em ter que ir trabalhar. Nesse caso, o diretor-geral, o que ele fez? Ele mandou um buquê de flores para a empregada, né, para casa dela, com bilhete, com a letra dele, né, falando, enfim, se ela ia gostar das flores, aquela coisa. Nada de agressivo. Mas na medida que o teu chefe te manda um buquê de flores e te escreve algumas coisas, né, tu já fica pensando, como é que eu vou trabalhar amanhã? Né? E se eu disser que não, e se eu não gostar, e se eu não quiser, e se eu não tiver interesse nessa pessoa? Como é que vai ficar o meu trabalho? Né? Será que eu vou ser demitida? Então só isso já causa um transtorno no empregado que faz com que a produção dele baixe, o rendimento dele baixe, ele tenha talvez até uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, simplesmente por um assédio que em tese parece que não é nada demais, tá? Ele mandou flores, ele mandava mensagens no WhatsApp da empregada em horários inapropriados, assim, não era algo no horário comercial para falar sobre o trabalho, né? Ele mandava mensagens, sei lá, sabe quando a gente tá deitado no final do dia, assim, olhando a internet? Ele resolvia mandar mensagens para saber qual era a boa do dia, onde é que ela ia, o que ela ia fazer, enfim, se ela tinha gostado das flores, aquela coisa toda, dizia que gostava muito dela e tal. Então, esse tipo de coisa, daí falando pros dois lados, tá? Pra pessoa que é a pessoa assediada, isso aí serve como prova, tá? Essas conversas de WhatsApp todas servem como provas, ou seja, não as delete. Ah, Juscelena, mas ele pode mandar e deletar do WhatsApp? Pode, mas à medida que tu receber uma conversinha meio esquisita, ou do teu chefe, ou do teu colega de trabalho, printa e salva. Não deixa pra depois, assim, eu vou ver tudo que ele vai falar e depois eu vou printar. Não, já printa e salva na hora. Por quê? Porque a pessoa pode deletar a mensagem depois. Que bom! Se ela deletar, tu vai printar de novo e vai ver, ó. Vai levar pro juiz e vai dizer, ó, tá aqui, ó. Ele me assediou e depois ele deletou. Ou seja, ele é safado e esperto. Tá querendo dar uma de esperto, né? Então, pra quem é assediado, printa, tá? Pra quem é o assediador, primeiro, não faça. Não faça porque vai dar ruim. Né? Não é uma boa esse tipo de atitude, não é correto. Ah, mas tu te interessou, te apaixonou, enfim, ok. Mas então, sei lá, né? Vê se vai ter uma reciprocidade. E não chega chegando assim, nem com essas coisas sutis, porque a pessoa fica com medo de perder o emprego. E fica mesmo, e é natural. Nesse caso dessa empresa que eu atendi, ela não perdeu o emprego, né? Porque disse que gostava muito dele, mas como amigo, enfim, aquela coisa toda. Só que depois a pessoa arrumou um namorado. E aí, quando ela arrumou um namorado, a coisa ficou feia. Porque o namorado sentiu que ela tinha sido assediada pela forma que ela se portava, né, com relação ao trabalho, e o namorado começou a, sabe, a ir buscar no trabalho, enfim, a fazer algumas coisas assim pra mostrar pro chefe, olha, eu sei que tu assediou minha namorada. E aí, isso sim fez com que ela acabasse perdendo emprego. Tá? Então, a pessoa, além de ter sido assediada sexualmente pelo seu empregador, ela acabou perdendo emprego. Isso é um troço muito delicado, sabe? Da gente até a gente como advogado, se tu vai advogar pra empresa, é um troço que às vezes não tem o que fazer. Né? Mandar um buquê de flores com o cartão com a tua letra, tu vai dizer o quê? Ah, não fui eu? Alguém me dopou, escreveu? Não, né? Não tem defesa, entendeu? Então, normalmente, a empresa vai acabar pagando. Se tem uma prova desse assédio, tanto do moral quanto do sexual, a empresa vai acabar pagando pela atitude do seu preposto, tá? E assim, tem uma questão também que é bem complexa já, no final, né, falando assim do final da relação de trabalho, tem uma questão que é bem complexa, que é a finalização da relação de trabalho, né? Nunca é bom uma pessoa ser demitida, né? Quando a pessoa pede demissão, ok, é tudo maravilhoso, todo mundo é lindo, né? A empresa é linda, o chefe é lindo, tudo bem. Mas quando a pessoa é demitida, normalmente fica aquele quesinho, sabe? Fica aquela sensação de impotência, fica a sensação de frustração, fica a sensação de, eu fiz tanto por essa empresa,
E tem muito isso, né? Tem muito chefe que fala, tem que vestir a camiseta. Ou seja, assim, eu quero que trabalhe sábado, domingo, feriado, eu não vou pagar porque tem que vestir a camiseta. Não é bem assim. Tem que vestir a camiseta? Tem. Mas o empregado, isso é uma coisa que eu já notei nas empresas que eu trabalhei, porque eu gosto muito de fazer prevenção trabalhista, tá? Muito mais do que a reclamatória. Eu acho que a prevenção trabalhista é o que todas as empresas deveriam contratar, deveriam fazer. Mas a maioria grande, assim, 95% não faz prevenção. Então, me perdi. Não sei o que eu tava falando. Tava falando da prevenção trabalhista, tá? Mas o que é mais importante é que... lembrei. O que é mais importante é que o empregador valorize o empregado. À medida que o empregador valoriza o empregado, oferece benefícios, faz... Por exemplo, assim, quer ver uma situação também que eu passei por numa outra empresa que eu trabalhei. Eles davam vale transporte. Mas tinha uma das meninas que o marido trabalhava na passada da empresa. Então o marido levava ela de carro até a empresa e depois ia trabalhar. E ela veio conversar comigo para saber se ela poderia receber em dinheiro aquele vale transporte, para evitar, né, que ela tivesse que ficar com o cartão lotado sem usar, porque ela não usava o ônibus. Eu fiz uma pesquisa toda na internet, fiz uma pesquisa na jurisprudência, verifiquei a legislação, alguma coisa da doutrina e passei, né, pro diretor da empresa que sim, que seria possível a gente fazer o pagamento em dinheiro, como auxílio transporte, né? Enfim, não consegui também, essa empresa era bem difícil de trabalhar, não consegui fazer essa alteração, porque na cabeça deles e do contador, fica aqui o meu registro, contador faz conta. E é muito necessário numa empresa. Na vida da gente, inclusive, no escritório da gente, a gente precisa de contador. Mas contador faz conta. Advogado entende de lei. Então, quando algum cliente vem para mim pedindo para eu fazer conta, eu encaminho para o contador. E o mesmo eu espero dos contadores, né? Nesse caso dessa empresa, o contador bateu o pé comigo, dizendo que o vale transporte tinha que ser dado através do TRI. E aí eu digo, por que a jurisprudência já aceita que seja dado em dinheiro, né? Pago em vale transporte, auxílio transporte para o empregado. Porque antigamente a gente pagava, era fichinha, lembra? Eram umas fichinhas, depois passou a ser uma tarjetinha, um cartãozinho, né? E o que as pessoas faziam com isso? Quem não usava, né? Se o marido leva, enfim, ela não usa, a pessoa podia entregar, vender, dar pro filho, pro cunhado, pra vizinha, enfim. Hoje em dia, com o cartão TRI, no caso de Porto Alegre, a pessoa não tem como passar, porque o cartão, o nome da pessoa tá ali, ela não tem como transferir o que ela tem no cartão para uma outra pessoa, né? E em tese, essa outra pessoa não pode pegar o cartão dela e usar. Então, já existe sim na jurisprudência trabalhista a possibilidade de se pagar o auxílio transporte em dinheiro e não o vale em si, botando lá no TRI, enfim. Então, assim, tem que ter muita delicadeza, muita sutileza os empresários, né? Para tratarem bem os seus funcionários. Porque à medida que o funcionário ele é bem tratado, ele veste a camiseta. Não tem um funcionário que não vista a camiseta se ele for bem tratado. Se o funcionário perceber que o seu chefe, né, que o seu empregador é um líder, e aí vem a diferença do líder para o chefe, tá? O chefe manda de cima para baixo. Eu sou o máximo, eu sei, vocês vão fazer o que eu quero. Né? Vocês vão trabalhar 20 horas, vocês vão trabalhar 10 horas por dia, vocês vão trabalhar sábado, domingo, feriado, e eu não tô nem aí, eu quero que a minha empresa renda, eu não tenho dinheiro para aumentar o trabalho de vocês, mas eu tenho dinheiro para fazer uma viagem pro exterior. O empregado vai ficar feliz? Não, né? O empregado tá lá ferrado, vindo lá da Restinga, lá da Lomba do Pinheiro, até o centro, de ônibus, leva aí 1 hora, 2 horas de ônibus, pega 2 ônibus, lotado, no calor, no frio, aquele monte de gente, vem de pé. Aí o empresário diz, não, eu não tenho dinheiro para aumentar o teu salário, mas eu tenho uma BM. Ah, eu não tenho dinheiro para aumentar o teu salário, mas eu tenho uma Mercedes do ano. Não dá, né? Aí o funcionário vendo que não tem benefício, que não é bem tratado, o que ele faz? Ele não vai trabalhar com toda aquela disposição. Não que o empresário não possa ter dinheiro. Não, claro, ele assume o risco do negócio.
E é exatamente isso. Ele vai assumir o risco do negócio. Se der prejuízo, é o empresário que vai pagar. Tendo uma BM ou tendo um Fusca, tá? Só que o bem tratar do empresário é que faz do empregado é que faz a diferença. Então, se tu puder dar um vale, dá um vale. Se tu puder, sei lá, fazer um convênio, faz um convênio, né? Ah, tem um convênio com o salão de beleza aqui do lado da minha empresa, que as gurias pagam por mês. Ótimo! Ah, mas é tão pouco, Gessilena. Ninguém vai querer. Sim, a gente vai querer. As meninas da empresa vão querer. Elas vão adorar pagar uma vez por mês. Elas vão adorar ter aquilo descontado do salário, se elas assim aceitarem. E é possível? Sim, é possível. Tá? Mas assim, trate bem o funcionário. Porque você tratando bem o funcionário, tu tendo os olhos, né? Vendo ele como pessoa, não como um burro de carga, tá? Como uma pessoa que tem família, que precisa de dinheiro, que tá deprimido, que tá ansioso, que tá preocupado se tá fazendo o trabalho direito. Reconheça, valorize, elogie. Ah, Gessilena, mas ele sabe que ele é bom, não precisa. Não, ele precisa. O empregado precisa, as pessoas precisam. É muito difícil, né? Eu sei, é muito difícil a gente valorizar assim. Mas valorize o empregado, sabe? De alguma forma valorize. Não adianta só no final do ano ir lá comprar uma espumante gota de cristal, comprar um panetone daqueles velho seco brabo e dar pra pessoa no final do ano. Não, não resolve. Isso aí não é valorizar o empregado, tá? Enfim. Por fim, né? A gente tem lá o termo de rescisão. Quando a pessoa é demitida, a coisa fica meio ruim, né? O clima não é muito bom, enfim. O que é importante nesse momento, tá? Acontece bastante comigo das pessoas ligarem e perguntarem: posso assinar? Olha, a empresa me chamou para ir lá, eu posso assinar o que eles me derem para assinar? E aí eu te digo, tudo isso que eu tô falando é de empresa ruim, tá? Não tô falando de empresa boa. Tem empresa muito boa que o contador é muito bom, que é tudo certinho, que é tudo maravilhoso. Tô falando de empresa chinela. Tô falando de empresa safada. Tá? Tô falando de empresa que quer ferrar o empregado, que não tá nem aí. Eu tô falando desse empregador aí que não tem dinheiro pra, sei lá, dar uma cesta básica por mês pro empregado, mas que tem lá a BM do ano, tá? Então, assim, foi chamado pra demissão? Ok, paciência, né? Vai ser demitido, vai ter todos os seus direitos, enfim. Mas cuida o que tu for assinar. Ah, o meu termo de rescisão... Hoje é dia, sei lá, 26 e o meu termo de rescisão tá assinado com dia 26 de janeiro. Opa, não é assim. Ah, tá com dia 26 de março. Opa, não é assim. Né? Se tiver algo nesse sentido, tá? Se tiver alguma data equivocada, que às vezes, né, é de propósito, tu vai lá e escreve à mão a data que tu tá assinando. Assinado em 26 de fevereiro de 2021. Se quiser, bota até o horário. Olha, 20 horas e 38 minutos. E assina, tá? Digamos assim, no dia que tu foi demitido, 2 dias depois tu foi chamado para assinar o termo de rescisão. Tu não sabe se eles vão te pagar, né? Porque a empresa tem até 10 dias para te pagar. E pode fazer depósito em conta. Hoje em dia, o que mais o pessoal faz, né? Faz uma transferência bancária e tá válido o pagamento, tá? A empresa tendo ali a transferência bancária, tá ok. Ela pode te pagar certinho o valor que está no termo de rescisão, ela pode te pagar errado o valor que está no termo de rescisão, ela pode não te pagar dentro dos 10 dias. O que é importante? Se tu foi lá, foi chamado na empresa 2 dias depois que foi demitido, tinha o termo de rescisão para assinar e a empresa disse que ia te transferir, olha, o que eu aconselho? Assina, tá? Mas eu já aconselho assim, já chega na empresa com o telefone celular gravando, que a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas assina o termo de rescisão. E aí, naqueles 10 dias, né? Se chegar dentro daqueles 10 dias e tu não receberes, bom, aí tu liga pra empresa. Ou melhor, não liga, tá? Não liga. Manda mensagem pelo WhatsApp do financeiro, pelo WhatsApp do dono da empresa, manda e-mail pro financeiro falando: olha, fulano, fui demitido tal dia. Eu assinei o termo de rescisão tal dia no valor de R$2.000. Eu não recebi nada até agora. Ou, eu assinei o termo de rescisão no valor de, sei lá, R$3.000 e recebi 1.000 até agora. Né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele recebeu parcelado. E ok, ele concordou, tá, vamos fazer parcelado, eu sei que tu não tem condições, ele pediu pra sair da empresa, ok. Só que ele recebeu uma parcela e nunca mais recebeu nada.
Nada, né? Então é aquilo que a gente fala, né? Tem empresa boa e tem empresa ruim, assim como tem empregado bom e tem empregado ruim. Enfim, em linhas gerais, rapidão, assim, é a minha primeira live aqui, né? Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso que a gente tem que observar dentro do direito do trabalho. Depois a gente pode seguir nas peculiaridades, né? Tem a questão da insalubridade, da periculosidade, mas aí tudo depende de prova, é mais complicado. A prova hoje em dia, tanto para a empresa quanto para o empregado, ela facilitou, né? Porque hoje em dia o telefone celular, ele grava vídeo, ele grava áudio, ele grava ao vivo, enfim, né? Então a pessoa pode utilizar dessa facilidade que a gente tem, que é o telefone celular, para garantir os seus direitos, tá? Tem empresa que manda chegar e botar o telefone celular dentro do armário. Tem. Já vi casos assim, tá? Que a empresa, ninguém podia ficar com bolsas nem celular na mesa. A pessoa tinha que colocar dentro do armarinho tudo trancado. A empresa tinha câmeras em todos os ambientes, inclusive na porta do banheiro, não para dentro, porque não pode, né? Mas assim, na entrada da porta do banheiro tinha câmera. E uma das meninas que trabalhava nessa empresa, advogada, conversa vai, conversa vem com o rapaz que estava instalando as câmeras, né? Porque as câmeras eram visíveis. Ela descobriu que as câmeras tinham gravação de áudio. E as câmeras ficavam viradas para os computadores. Ou seja, né? O empregador tinha total comando de tudo que elas faziam nos computadores. Enfim, não é muito fácil o direito do trabalho, o direito do empregador não é muito fácil. Hoje em dia é um troço bem difícil, né? Mas também a gente tem essa opção de fazer essas provas. Eu acredito que com essa questão da pandemia e do trabalho mais em home office, as coisas vão melhorar, sabe? Eu acho que o assédio vai diminuir bastante, porém, vai se misturar um pouco da vida da pessoa com a vida profissional, né? Isso pode nos causar um pouquinho de problema. Enfim, por hoje é isso. Amanhã ou domingo, acho que domingo, eu vou entrar de novo pra gente bater um papo, mas aí sobre direito de família, tá? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar aí uma mensagem na caixinha, eu vou abrir a caixinha daqui a pouco. E aí, sobre direito de família, porque também tem muita gente que questiona essa questão de guarda compartilhada, de pagamento de pensão, de violência doméstica, né? Que a gente tem visto muito acontecer e que às vezes a mulherada nem sabe. E para o mês de março, nós vamos fazer várias lives com relação à saúde da mulher, tá? Então vai ser violência doméstica, vai ser Lei Maria da Penha, vai ser terapia de casal, enfim. Vamos ver se vocês vão curtir. Eu espero que sim, tá bom? Um beijo, obrigada pelo carinho de vocês, obrigada por todo mundo que ficou aqui e me assistiu. E era isso. Tchau, tchau. Eu só queria saber como é que desliga agora, eu não sei, né?